Boa noite. Boa noite a todas, sejam bem-vindas. Já fiz o convite para a Araceli. Como vocês podem ver aí, o tema da nossa live de hoje é como cuidar da alegria nas gestações, tá? Bom, enquanto a Araceli não chega, que eu vou me emocionar demais na hora que ela aparecer ao vivo, o tema dessa live foi escolhido, né? Eu escolhi esse tema, né, como parte das lives que eu faria para apresentação, para o lançamento do mini curso Som dos Irmãos, porque na verdade tem tudo a ver com o curso, né? O fato de, durante. Ah, a Araceli entrou. Araceli, já te convidei. Se você quiser aceitar já de uma vez, se não aparece para você, você pode solicitar a entrada. Então, aceitei. Deixa eu ver. Ai, que Oi! linda, maravilhosa. Socorro, Peraí, sim. deixa eu colocar um filtro, porque ninguém merece me ver assim Ah, toda a cara. merece sim, porque a sua pele é sempre alvo de muitos elogios nesse Instagram. A Mas pele e a voz. isso aí é só filtro. É nada. Tudo bem, Araceli? Tudo bem você, Aline? Tudo bem, gente. Eu apresento para vocês a Araceli, a dona da voz mais doce desse Instagram. Aquela pessoa que você, só de você ouvir a voz, você já tá assim, ó. Ai, gente, que a vida é linda. Porque ninguém vê quando eu tô na minha sanguinice, né? Ninguém vê eu gritando. Ah, é melhor sanguínea do que colérica, né? Porque o colérico, Deus me livre. Para aguentar o colérico, eu acho que só quem ama demais, assim. Tem que amar muito mesmo. O Pablo tá aqui. E o Pablo é o quê? Qual é o temperamento dele? Então, na teoria dos oito, dos oito temperamentos, o Pablo, ele é amorfo. Ele é amorfo. Hum, Ele é um fleumático, assim, bem fleumático, assim. Não tem a menor possibilidade de ter qualquer outro temperamento ali, de ter qualquer apoio. Ele é um fleumático, mas fleumático mesmo, assim, sabe? Por ele uhum. viveria assim isolado. Tanto que ele disse que quando ele ficar viúvo, ele não vai casar mais, ele vai virar monge. O Arno, então é igual o Arno. O Arno disse que o sonho dele é trabalhar num farol. Vê se pode uma coisa dessa. Olha isso. Só pra ver, olha que coisa, né? Eu falei, você vai fazer isso o dia que você for viúvo, né? Porque agora não dá. Agora não vai estar rolando, amado. Só lamento, agora você tem outras coisas pra fazer. O Pablo falou, não, se você ficar viúvo e nós tiverem criados, minha filha, eu tô indo pro. Que aqui tem o mosteiro, né, do Verbo, e aí, do Instituto do Verbo, e aí ele fala assim: não, se eu casar, não caso mais. Se for casar, não caso mais. Acho que ele já experimentou, acho que já teve trabalho Ah, demais. mas o mosteiro não é só até os 40? Assim, teoricamente até os 40, né? Então, não sei. Não sei. Não é? Porque, assim, porque É, uma das até coisas onde que eu aqui no sei. Verbo. Porque aqui no Verbo tem uma coisa também que é bem atípica. Com vistas a guardar a vocação, por exemplo, eles aceitam jovens, assim, bem jovens mesmo, sabe? Tipo, meninas de Uhum, 12, 13 anos entram pro juniorado, os meninos também entram pro seminário menor. Então, assim, é uma bênção mesmo. O Instituto do Verbo é uma bênção porque eles não esperam as pessoas terem 18 anos para poder decidir a vocação, porque a gente sabe que o perigo da vocação, de se perder uhum. a vocação, né, é bem grande. É, é Ai, verdade. Araceli, eu tô tão emocionada que eu tô até mudando de assunto, mas vamos lá. Meu rosto tá queimando, não dá pra ver pelo filtro. Araceli, eu tava comentando aqui que eu escolhi esse tema porque eu só tenho dois filhos, por enquanto, né? Se Deus permite, eu terei mais. Uhum, Mas eu me lembro que quando eu anunciei a minha segunda gestação, não foi bem um choque. Assim, porque a Giana já estava com os seus 2 anos completos, né? Nunca evitei. Deus mandou na hora que ele quis mesmo. A Giana já estava com os seus dois uhum. anos completos, né?
Eu já trabalhava com a Soninha no ninho e tal, mas foi um choque, assim, não foi um choque negativo, mas foi um choque do tipo, nossa, você é grávida? E agora? Nossa, tipo, né? E depois começaram a surgir outras preocupações. Eu entendo o porquê, hoje eu entendo o porquê da preocupação né, das pessoas que se preocuparam na época, que é por conta dessa condição de saúde que provavelmente eu vou ter em todas as gestações, né? Que é uma doença que acontece nas gestações mesmo, que traz complicações para o pós-parto, para o parto, pode trazer complicações para o bebê, então é uma gestação de alto risco. Então, provavelmente, eu sempre terei gestações de alto risco, né? Pro bebê, Uhum. não para mim. E eu lembro que as pessoas já ficaram indignadas, não indignadas, mas elas ficaram muito chocadas, né? Tipo, nossa, mas ela tem só 2 aninhos, nossa, mas já, nossa, você teve uma cesárea, enfim. E eu me lembro que quando eu anunciei a gestação, nada, assim, é impressionante porque ninguém conseguiu tirar a minha alegria naquele momento. Porque o Juan foi Uhum. uma promessa, Uhum. né? O Juan, Uhum. quando a minha amiga sonhou que Nossa Senhora me entregava um menino e pedia para chamar de Gabriel, quando eu descobri a gravidez, eu falei, é menino. E vai ser Juan Gabriel. Uhum. Juan porque o pai Nossa, sempre quis e olha. Gabriel porque não tinha como eu negar alguma coisa para Nossa Senhora, né, gente? Pelo amor de Deus. Então ela disse que Uhum. ela me entregava um menino e pedia para chamar de Gabriel, então vai chamar de Gabriel. E nada conseguiu Uhum. tirar minha alegria naquele dia. Assim, nada. Nem mesmo a doença que eu tive, que é insuportável, né? Especialmente no terceiro Uhum. trimestre, que causa uma coceira muito intensa, que só passa com a resolução do parto mesmo, né? Nada conseguiu tirar minha alegria. Mas eu vejo que isso aconteceu não porque eu sou forte, não porque eu sou especial, mas é porque desde a chegada da Giana, eu não consigo encarar a chegada de um filho, uma gestação, dure ela quanto tempo for, como um fruto do acaso, sabe? Como, Uhum. como algo que deva gerar mais preocupação do que alegria. Eu não consigo enxergar dessa forma. Claro que isso foi sendo trabalhado em Uhum. mim, né? Mas enfim. Então eu decidi por esse tema da live, porque você sempre fala, eu sempre vejo você, alguém te manda uma pergunta e você sempre comenta sobre essa questão de como lidar com parentes que não aceitam a abertura à vida. Como lidar com parentes Uhum. que sempre falam quando nova gestação e os parentes não sempre falam. Então eu chamei você para falar sobre isso porque você é a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Porque você tem uma série sobre Uhum. ansiedade, enfim, você sempre fala sobre esse assunto. Então se você pudesse Uhum. apresentar e começar falando um pouco sobre esse assunto, vai ser muito bom. Tá bom. Então, eu sou a Araceli, sou casada, casei em 2015, e aí 4 meses depois já engravidei do Vicente, e depois eu não parei mais de engravidar. Então, de fato, eu entendo o que você está falando, porém, parece que de algum modo eu sabia que eu ia ter bastante filho. Primeiro porque, não sei, eu sempre tive essas coisas interiores, assim, de eu almejo algo que parece que alguém já pensou por mim. Não sei explicar direito. Mas assim, eu sempre quis ter família grande. Então, juntei com o Arno, que sempre que queria ter família grande. Então, mas entendo assim que toda vez que eu engravido, eu fico, uau, eu já tô grávida de novo. Será que é verdade? Como é que pode, né? Meu Deus do céu. Então, eu sou mãe de 5 filhos, agora estou gestando o quinto bebê, que a princípio era uma menina, agora parece que é um menino. E agora já E descobri. com 22 semanas vai bater o martelo, né? Até eu tava um pouco angustiada, porque uma médica comentou que podia ser uma má formação na genitália da bebê, né? Que podia ser uma menina, porém com uma má formação, né? Mas isso não invalida em nada, nada, né? Se vem com uma formação, não vem com uma formação, eu a amo já do mesmo jeito, eu amo do mesmo jeito. Mas a última ultrassom que eu fiz diz que é menino, que tá lá o saquinho, que tá lá tudo, enfim. Quando a gente nascer, a gente vai saber. Mas, de todo modo, um filho, ele requer mesmo esse espanto, ele causa mesmo esse espanto. Primeiro, Aline, porque a gente está inserido num contexto muito contraditório à vida. Se a gente for analisar, grosso modo, assim, né? A gente vai num restaurante, as pessoas já olham torto. Se você tem filhos, então a mãe já prontamente dá um celular para a criança para dizer, olha, peraí.
Eu já tô aqui com o celular, ele não vai atrapalhar nem o meu almoço e nem o seu, pode ficar tranquilo, né? Se a criança, a gente passa quase sempre isso quando vai a algum restaurante comer alguma coisa, é sempre alvo de olhares muito grotescos, assim, porque eu faço questão de não levar nada, nada, porque em casa eles comem, então eles têm fome, eles vão comer no restaurante, ainda que eu entenda que eu tô num lugar diferente, mas a gente os educa para se ambientar isso. Bom, mas então a gente já, esses dias mesmo, a gente foi num restaurante, numa cafeteria tomar café, mas eu tava só com os meninos. E o Vicente e o Joaquim tiraram o tênis porque era um sofá que tinha, não eram cadeiras, era um sofá. Eles tiraram o tênis e colocaram os pés em cima do sofá. Sentaram com os pés em cima do sofá. O moço veio lá chamar a nossa atenção. Falar, olha, não pode colocar o pé em cima do sofá. Eu falei, tá, mas ele tá sem tênis. É, mas não pode. Aí o Arno já ficou todo, ei, mas você não pode limpar o sofá depois? Já deu todo aquele desconforto. Para dizer, não é um ambiente propício que eles não gostam de criança, né? Então você vai em determinado. Então a gente vem de uma cultura que está cada vez mais uma cultura totalmente antinatalista, totalmente antifamiliar, totalmente voltada para o Child free, né? anticoncepcional. Exatamente. Então, no elevador, se todo mundo gosta de chamar a atenção do teu filho no parque, no condomínio, em qualquer lugar, né? Todo mundo ama chamar a atenção de uma criança, inventar uma história muito cabulosa, enfim. Por quê? Porque as pessoas, de fato, se incomodam com criança. Porque criança dá trabalho, porque criança precisa ser educada. E hoje, como a maioria dos pais são mal educados, obviamente a criança também vai ser mal educada. Então, para eu não passar vergonha, porque basta que eu seja mal educada, como é que eu ainda vou criar um filho? Então, se eu não consigo criar um, como é que eu vou criar dois? Como é que eu vou criar três? Como é que eu vou criar todos os filhos? Então, assim, eu vou estipular o número. Então, aí eu já começo a fazer algo que é inverso da própria vida, porque a vida da gente, quando é que ela encerra? A vida da gente, quando fala abertura à vida, eu falo, esse termo está totalmente deslocado. Por quê? A nossa vida, ela é aberta do início e ela só encerra na morte. Até então, ela é sempre aberta. Ela é o tempo todo aberta. As situações, os eventos, a minha vida só vai se fechar quando eu morrer. Aí pronto, agora eu tenho uma história para contar completa, com início, meio e fim. Do contrário, ela é uma vida aberta, sempre é assim. Então, quando eu estipulo limites que não fazem que vão contra a natureza da minha existência, eu já crio conflitos, ansiedades, neuroses, que elas surgem sem eu perceber, porém elas causam uma inquietação que vem acompanhada de um vazio, uma tristeza, eu não me sinto habituada no meu lugar, parece que tem alguma coisa dentro de mim que não se aquieta, os meus pensamentos estão sempre muito acelerados, enfim, é todo um panorama que surge. Isso para dizer que a gente precisa fugir dessa onda que vem sempre nos envolvendo desde os últimos anos. Isso já aconteceu. Eu, por exemplo, vim de uma família, não que a minha mãe fosse contra ter filhos, mas utilizou de métodos contraceptivos. Por quê? Por ignorância, porque não sabia. Então a gente é criada num contexto em que filho é um fardo muito pesado a ser carregado, né? E aí eu sempre, quando eu analiso assim a minha própria família, eu digo, justamente porque minha mãe carregou muitas vezes esse fardo sozinha. Então, se você carrega muito esse fardo sozinha, mas o meu pai viajava muito. Então sobrava para minha mãe fazer isso. Então, ter uma gravidez para minha mãe era um fardo pesadíssimo, porque além de educar a gente, cuidar da gente, ainda tinha que trabalhar fora. Então, você entende certos contextos, mas hoje ela olha para mim e ela fala, puxa, quantos filhos será que eu iria ter se eu não tivesse feito isso? Eu falo, olha, agora não adianta a senhora ficar pensando isso. Porém, eu luto contra, às vezes, essas tendências que parece que são naturais, em achar que filho é um problema, em achar que filho é um peso, em achar que filho é uma coisa ruim. Então, para dizer, esse primeiro movimento que surge quando a gente engravida, a gente precisa se alegrar mesmo. Isso que você falou. Nossa, eu me alegrei, apesar de eu saber que eu ia ter um calvário para subir. Eu acho que toda mulher, depois do primeiro filho, já começa a subir um tipo de calvário na gravidez. Né? Eu falo, você tem só um, aproveita, dorme, faz tudo que tu pode, porque depois tu vai ter dois,
Já esse tempo, essa qualidade de, agora eu tô mal, tô ruim, vou dormir. Não dá. Não tem. Então, não tem como. Com 3, com 4, menos ainda. Para dizer que a gente precisa entender que há um, há um mistério que envolve isso. E há um amor, e há uma predileção por Deus mesmo, em querer dar esse filho para você, para mim, para. Eu não estou dizendo que quem não engravida, quem não consegue engravidar, não é predileta de Deus. Não é isso. Eu estou dizendo que essa predileção, ela vem acompanhada de grandes sacrifícios, de grandes renúncias, obviamente, de grandes responsabilidades. Porém, esse alegrar-se, ele precisa estar muito bem evidenciado, porque senão vai vir uma enxurrada de coisas que vai nos deixar triste mesmo. A começar por aqueles que a gente mais ama, que são às vezes pessoas da nossa família. Então a gente aqui, quando eu estava grávida, quando eu engravidei da Isabel, foi a terceira. O Joaquim tinha 4 meses. Então você pensa só, eu fiquei em choque. 2 dias, juro, eu não conseguia conversar com as pessoas. Eu fiquei 2 dias muda, todo mundo falava, você tá bem? Eu falava, não, tá tudo bem. Mas eu pensava, gente, não é possível que eu tô grávida. Como é que pode? Meu Deus, quando que foi isso? Eu nem consegui E o namorar, Joaquim, um eu não bebê que deu lembro. tanto trabalho para dormir, né? Era Deus, sério. exato, meu Deus. Ele é lindo tanto quanto ele me deu trabalho. Na mesma proporção. Eu pensava, não é possível, eu não tô grávida, não, é só uma dor de estômago, o que que eu comi? Mas essa dor de estômago não passava. Então eu lembro que quando eu fui anunciar para os meus pais, o Arno falou, olha só, é um grande presente que a gente está recebendo. Então eu não quero que você faça cara de velório. Eu quero que você fique bem feliz, muito feliz. E a gente vai fazer uma festa para comemorar. Eu falei, tá bom, não, tudo bem. Ele falou, por quê? Porque a gente vai dar o tom. Essa é a nossa família, baby. É a gente que vai dar o tom e vai mostrar para eles como é que a gente comemora, como é que a gente faz quando recebe um filho. E aí eu lembro que a gente ligou, foi por Skype. Eu falei, então, a gente tem uma coisa para anunciar. E, e eu já comecei a engasgar, assim, porque minha mãe falou que foi. Então, o Arno quer falar um negócio. E o Arno, Araceli tá grávida. A minha mãe ficou pálida, assim, e parou. Falou, parabéns. Eu pensei, eu não sabia se esse parabéns era do tipo assim, parabéns pela cagada que você fez, ou parabéns, né? E eu fiquei assim, então, mas depois, claro que eu fui entendendo e eu fui me entregando para aquele sentimento próprio que surge de uma gravidez. É porque você Uhum. vai sendo envolvida. Ao passo que você luta contra esses sentimentos que querem te amedrontar, que querem já abrir um cenário de possibilidades ruins, mas tem essa enxurrada de hormônios, são tanto bons quanto ruins, mas tem essa coisa também de, poxa, é gostoso, nossa, que privilégio, que grande graça, né? Tô grávida de novo. Pode ser que seja maravilhoso, pode ser que não, mas eu tô aqui, né? Então eu fui me entregando para isso, fui vendo que, nossa, sabe que até que é gostoso estar grávida de novo? Ainda que o Joaquim foi dormir lá quando eu tava já com quase 7 meses. Mas assim, era disso que eu precisava naquela hora. Eu entendi certinho o recado de Deus, porque eu lembro que eu tive uma conversa com o Arno muito assim. Eu falei, baby, eu não aguento mais, eu não durmo mais. Eu lembro que eu tive um distúrbio de sono terrível, porque eu fiquei 4 meses sem dormir de verdade. E eu falei, nossa, eu não tô mais aguentando, assim, eu queria. Um dia, gente, não me interpretem mal, por favor, tá? Isso é bem coisa de quem tá num estado muito alterado de pensamentos. Mas eu falei pra ele, eu queria morrer, porque daí eu poderia descansar. Eu Era acho só que eu isso lembro que eu disso ter me queria. contado isso. Eu acho que eu lembro de você ter me contado. Eu falei, era só isso que eu queria. Eu pensava mesmo, pensava, poxa, se eu morresse agora, se eu morresse só por 24 horas, eu iria poder dormir. Morrer por 24 horas Então, é ótimo. depois eu quero ressuscitar de novo. Mas para dizer assim, que depois assim, eu entendi justamente o recado, assim. Foi um chamado para a vida mesmo, assim. Foi Deus me dizendo, olha, não é isso que eu quero para você. E eu Uhum. aí tinha uma escolha, eu podia me fechar totalmente, podia viver uma terceira gestação totalmente amargurada, eu podia fazer daquilo um cenário totalmente ruim, mas eu pensei, não,
Eu não posso fazer isso, não posso mostrar para o Vicente o modo que são as coisas, não posso mostrar para o Joaquim, eu não posso repetir de algum modo a história que talvez foi para minha mãe. E para minha mãe foi muito difícil. Minha mãe, o meu irmão mais velho, ela perdeu. Ele tinha 6 meses, ele faleceu. Aí o segundo e o terceiro, a diferença de 1 ano só. O meu irmão mais Nossa. velho, o Davi, tinha 3 meses quando ela engravidou do meu outro irmão. Então, claro, foi muito assim, foi quase que gêmeos. E eu segui mais ou menos essa linha, porque, né, 4 meses. Mas para dizer assim que eu pensei na minha mãe e eu lembro que eu conversei com ela e falei, mãe, eu não quero, porque depois eu lembro que ela ficou muito tempo assim, sabe, amargurada mesmo. Eu lembro que a gente conversou e eu pensei, gente, eu não posso ir por esse mesmo caminho, porque a minha vida é diferente. Eu sempre brinco, a caneta tá a gente, cada um ganha uma caneta para contar, para escrever a sua própria história. Então a caneta está na minha mão, a caneta está na tua mão. A caneta da minha mãe não é a mesma caneta que a minha, né? Cada um tem uma história. Então eu pensei, eu não vou me fechar para isso. E foi maravilhoso. Ela, a Isabel, é um grande presente, assim. Ela rasgou o véu do tempo, né? Foi uma menina que não me deu trabalho, Aline. Quando ela completou 1 aninho, eu falei pro Arno, juro, eu não vi essa menina chegar num ano de idade. Ela não me deu trabalho, não me deu. E aí também logo descobri com 1 ano, eu engravidei. Ela fez aniversário dia 21, dia 28 de dezembro eu descobri que eu estava grávida da Olivia. Então foi um presente, assim. Quando começa a ficar leve, fácil, eu falo, ih, logo vou engravidar. Sempre assim. É. Mas, então, para destacar esse primeiro subtítulo, esse aspecto, a gente dá o tom para as pessoas quando a gente Uhum. comunica, né? É a gente que fala. Então, olha, eu tô grávida, né? Também vai depender para quem são as pessoas que você está comunicando. Se são pessoas de fato que têm uma importância na sua vida, que tem assim, se é sei lá, a fulana lá que se encontrou hoje no ponto do ônibus ali, tá fazendo cara feia para você, dane-se, entendeu? Para mim, eu não tenho sentimento algum por essa pessoa, né? E nem Agora, deveria muito se é menos para se minha afetar mãe, por conta disso, né? exato, exatamente. Agora sim, para minha mãe, para meu pai, então, né? Depois você vai dando o tom e isso também me ajuda a não reclamar para eles, a não ficar dizendo que é ruim, a não ficar levando amarguras da minha família e do meu casamento. Isso eu aprendi com a distância, porque eles moram em Santa Catarina. Eu não tenho contato, assim. A gente se vê 2 vezes, 3 no máximo por ano. Então, isso minimiza a ânsia ou o, o desejo que eu tenho de ficar falando mal das situações. Esses dias minha mãe falou, tá tudo bem com as crianças, nossa, eles não ficam doentes, nossa, eles estão sempre doentes. Mas eu falei, ai mãe, às vezes eu até esqueço de falar para a senhora. Porque se eu falar, eu sei que eu vou entrar numa onda de reclamação e murmúrio que só vai atrapalhar, entendeu? Que vai dar a impressão, pois é, filho é problema mesmo, mas isso faz parte, entendeu? Então, até eu explicar tudo isso e convencer ela, eu prefiro às vezes evitar e não falar que eles estão doentes, por exemplo. Não sei que seja uma Uhum. coisa de, não, olha, tá morrendo, reza aí porque o negócio tá feio. Mas se é alguma coisa, um desconforto, eu nem falo nada, né? E Fico eu quieta. acho que Então, isso. pode Pode falar, falar. pode falar. Pode falar. Eu acho que, eu acho que isso contribui, assim. Isso te ajuda também, Aline, a não ficar espalhando demais, assim, sabe? Porque você vai criando uma narrativa de novo, você vai escrevendo uma história muito, muito triste. E não é Uhum. bem assim. Você pode, de fato, olhar. É claro que não tô aqui querendo pintar de poliana, falar que tudo é lindo, maravilhoso. Não. A gente entende que tem dramas, que tem acontecimentos que, de fato, eles trazem uma densidade grande mesmo para a nossa vida e que é preciso enfrentar, viver, que às vezes traz luto, traz perda, né? Uma gestação que não deu certo, uma perda, enfim. Isso eu não estou retirando em nada o drama, a tristeza que um evento desse carrega. Mas essas coisas do cotidiano que compõem uma vida familiar normal, se eu ficar dando muita atenção para isso, eu vou achar que tudo é muito pesado, que tudo é muito ruim, né?
Então, por isso que hoje muita gente vive com aquele sonho da propaganda de margarina Doriana, de que o bebê tá lá, eu tô linda, maquiada, cheirosa, parece que eu chego a sentir o cheiro do perfume da mulher. Ela tá ali, né? Ou amamentando, ou na mesa, com um café gostoso, aquela fumacinha do café é linda, gente do céu. E Maravilhosa. aí eu quero aquela mesa, eu quero aquele marido bonitão, fofo, lindo, eu quero aquela criança tadinha me dando, né? Beijinho e tudo. Aí vem o primeiro filho e fala, que isso? Eu não consigo nem tomar banho, quiçá tomar um café. Daí eu não quero mais, né? Daí eu falo, não, não, não. Porque se com um eu não consigo tomar banho, fico 2 dias sem tomar banho, com dois eu vou ficar 2 meses sem tomar banho, né? Daí eu não quero Hum. mais. Aí tudo pra mim é muito grande. Ensinar a dormir é um trabalho muito grande, ensinar a comer é um drama, tudo é um drama, né? É. Então, eu Uma coisa acho que eu que acho que a gente vive muito disso também era a série, que você mencionou, né? Ah, depende para quem que eu tô contando, né? Se é para uma moça do Tom Jones, que eu acabei de encontrar, são meus pais, e eu vejo que as pessoas têm uma dependência emocional muito grande. É até compreensível que seja uma dependência emocional dos pais, é compreensível, não é justificável, é compreensível. Mas as pessoas têm uma dependência emocional umas das outras, do tipo, eu preciso ser aprovada. Então, assim, como lidar com pessoas que não aceitam a sua abertura à vida? Mas, moça, quem é que tem que aceitar a sua abertura à vida? Ninguém tem nada a ver com a exato, tua vida. Ninguém tem nada a ver. Ninguém exato. quer saber se você vai ter. Na verdade, o que você quer é se sentir assim, nossa, como ela é uma pessoa grandiosa por ser aberta à vida e por sofrer com o olhar das pessoas. Ninguém. É aquela velha história, nobody has door, ninguém se importa, entende? Ninguém se importa. Exatamente. Ah, mas os meus pais, eles vivem me criticando. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o seu grau de dependência dos seus pais? Financeira e emocionalmente. Uhum, Porque se você depende uhum, financeiramente, vamos dar um jeito de sair dessa dependência financeira? A gente precisa dar os nossos pulos uhum. também, né? É claro que início de casamento eu Exato. acho bem complicado, né? Porque eu comecei meu casamento, você comete vários erros, né, e tal, e é normal que às vezes acaba caindo numa coisinha aqui, outra lá, e graças a Deus que os pais possam ajudar nesse início de vida, né? A gente faz muita burrada, mas Uhum, é assim, ó, obrigada, pai, tá aqui seu dinheiro de volta, obrigada por toda a ajuda, e acabou. uhum. Não tem que Acabou. ficar dando Exato. justificativa. Ai, porque eu briguei com meu. Ai, mãe, briguei com fulano, porque, ai, nossa, um saco, Uhum. sabe? Eu já não aguento mais. Ah, mas o que esse homem tá fazendo? Esse homem maltrata minha filha e ainda fica engravidando ela todo ano? Que é isso? Exato, Então, exatamente. assim, você Exatamente. depende. Ah, mas eu dependo financeiramente dos meus pais. Então vamos lá, vamos buscar os meios para deixar de depender dos seus pais, porque enquanto você depender financeiramente deles, infelizmente eles vão poder adaptar com a sua vida mesmo. Porque provavelmente eles estão te Exatamente. sustentando. Entende? Então não adianta ficar como Exatamente. E lidar. se eles têm que sustentar três pessoas, que é você, o teu marido e o teu filho, até vai. Agora quatro, talvez vai ficar pesado para eles mesmo, né? Uhum. Então, de fato, é isso assim. E tem a Carol tá falando ali, queremos o quentinho no coração. É isso? É o tempo todo buscando esse quentinho no coração. Então, é só assim, só sentimentozinhos que diante, às vezes, de grandes acontecimentos, nem sempre vai causar um quentinho. Então, assim, um filho, toda vez, Aline, eu fico muito introspectiva, toda vez que eu engravido, parece que eu sinto o peso daquela alma, não sei explicar. Mas eu fico assim, parece que o ambiente, o clima, parece que eu sinto o peso das coisas, o peso de uma árvore. Eu não sei explicar, é muito doido isso que eu tô falando, mas eu falo pro Arno, baby, é como se eu sentisse que eu tô diante de uma coisa muito maior do que eu. Então, e eu me deixo assim, eu me deixo impregnar por isso, porque isso traz um teor de responsabilidade muito grande. E é um E eu mistério pego para também, mim. né? E é um mistério, ninguém me explica, né? Mas ao passo que, assim, eu não vou correr da raia, não vou. Assim, agora eu vou até o fim, eu dei o meu sim, eu tenho que arcar com isso. Se eu vou conseguir, bom, aí eu não sei, eu penso só no hoje. Eu não fico Isso. esquematizando muito. Hoje ainda fui na médica, ela falou, e aí, tá preparada para o parto? Eu falei, nem pensei sobre isso.
Eu não fico sofrendo por antecipação. Tudo bem, mas essa sou eu. Mas para dizer, de fato, se você ficar buscando o tempo todo um sorrisinho, um elogio, você vai se frustrar muito. Por quê? Primeiro que, genuinamente falando, quem te ama de verdade mesmo, você pode contar nos dedos da mão. Ao passo que aqueles que não te amam, bom, se não te amam também eles não estão nem aí, não querem nem saber. Eles vão só falar alguma coisa que talvez pode soar muito mal para você, ou talvez pode ser que seja legal. Mas assim, você virou as costas, eles já nem vão mais lembrar de nada disso. Entendeu? Então, não fica buscando quentinho no coração, porque isso aí só vai deixar você triste, acabrunhada, e assim, vai levar a tua vida para um lado que você vai perder de ver as grandes possibilidades mesmo, sabe? Então, eu lembro quando eu engravidei do Joaquim, eu falei pro Arno, olha, eu quero estar perto da minha família. Eu preciso, eu tô sentindo essa necessidade. Isso era um misto de querer um tipo de afeto ainda, querer um tipo de comprovação. Financeiramente, os nossos pais, nem os meus, nem os do Arno, nos ajudavam. Mas eu queria aquela presença, eu queria um apoio psicológico, sabe? Porque o Joaquim veio quando o Vicente tinha 7 meses. E eu juro, foi na inocência. Eu não achava que eu fosse engravidar tão rápido. Eu nem pensava sobre isso. Quando veio o teste, eu descobri que eu estava grávida do Joaquim e eu já tinha 12 semanas, já estava de 3 meses. Ou seja, nem tchum, assim, nem imaginei que eu fosse engravidar. E eu falei pro Arno, eu quero agora estar perto da minha família. Porque eu também achava que eu precisava de ajuda, né? E aí a gente conseguiu uma casa, fomos morar perto dos meus pais, 45 minutos da cidade, né? E aí, assim, na prática, a coisa não acontecia, ninguém vinha me visitar, só de vez em quando. Ninguém, assim, se mexia muito. Um dia eu falei pra Ana, sabe que eu acho que eu tava bem iludida com essa coisa de que a família ajuda e tal. E ele falou, eu falei, eu acho que era mais um apoio emocional que agora já se curou em mim. Agora eu já não preciso mais. E foi de fato assim, e isso foi muito bom, Aline, porque eu assumi mesmo a nossa casa, a nossa família, sabe, os nossos filhos. Eu abracei e falei, não, eu vou fazer, eu vou cuidar, eu vou arrumar, eu vou organizar, eu vou fazer de um jeito que a coisa funcione. Então foi bom, assim, nesse aspecto, claro que a gente passa por desafios, a gente sente saudade, a gente às vezes chora, mas isso não invalida em nada o querer continuar, o querer ver a família crescer, entende? Então, eu acho que esse é a grande sacada mesmo, assim, né? Quando eu descobri a gestação do Juan, fiquei muito feliz, né? Porque eu já, não é que eu Você tentava, queria, né? eu queria. Eu lembro, Eu queria muito. E aí eu lembro que a ocasião em que eu descobri, né, a minha amiga falou assim, ai, Aline, faz um teste, porque eu sonhei, Nossa Senhora me entregava um menino, pedia para eu te entregar e que ia chamar Gabriel. E ela sonhou com a Nossa Senhora de Lourdes, especificamente. E aí eu falei, tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o teste no dia de Nossa Senhora de Lourdes. Mas aí no dia de Nossa Senhora de Lourdes, naquela semana eu tive os sinais de ovulação. Eu falei, então não vou fazer o teste agora, vou fazer o teste depois. E de fato eu engravidei naquele período ali, naquela semana do dia 11 do dia de Nossa olha. Senhora de Lourdes. Aham. E quando eu descobri a gestação, eu fiquei muito feliz, fiquei muito, muito feliz mesmo, assim. Eu lembro que meus pais estavam aqui na sala brincando com a Giana, era uma terça-feira de carnaval, meus pais estavam aqui brincando com a Giana e tal, e eu fiz o teste, porque eu estava sentindo umas coisas estranhas, assim, uma cólica diferente. Chegou o hambúrguer. Uhul, na hora que acabar essa live, não vai Hum. acabar. E eu lembro que eu fiquei muito feliz, aí eu chamei o Pablo, né, eu falei, Pablo, vem aqui. Na hora que ele foi chegando no banheiro, ele já foi chegando assim na porta do banheiro, assim, né? Tipo assim, não, você tá de brincadeira comigo, né? Eu acho que ele também não esperava mais. Ele sabia que ele também desejava comigo, mas ele desejava do jeito fleumático dele de ser, né? Tipo, em silêncio, calado, sem demonstrar nada. Aham. E aí eu falei assim, sério, sério. Aí eu saí assim, né? Tipo, eu falei, eu não vou contar, não vou contar. Quem disse que eu não ia contar? Ó, vocês vão ser avós, viu? Meu pai ficou assim, tipo, quê? Com a Giana no colo, assim, quê? Assim, eles não conseguiam nem sorrir direito, assim, sabe? Assim, não que eles não tivessem feliz, mas porque assim, foi meio que. Né? Quando a mulher chega assim, eu tô aqui na Aham. terça-feira de carnaval, nem tô sabendo que a mulher tá fazendo um teste, e de repente você chega pra mim e fala que você tá grávida. E aí, a primeira coisa que veio na minha mente foi: Meu Deus,
e se eu tiver a colestase de novo? Depois da alegria, né? Veio Uhum. aquela euforia e tal. E se eu tiver a colestase de novo? E eu passei a gestação inteira pedindo. Senhor, se for da tua vontade, me poupe dessa doença de novo. Porque é uma doença que judia bastante mesmo, sabe? Uhum. Araceli. Uhum. É uma doença que judia muito, muito mesmo. E também exige muito de mim, assim, sabe? Minha vitamina D estava baixíssima, estava com a vitamina D 10, pra você ter ideia. Nossa. 10. E eu trabalhando até de madrugada. Louca. Era Hum. só Deus mesmo pra dar força. E eu lembro que eu falei assim, gente, falei assim, meu Deus, se o senhor, assim, se for da tua vontade, me poupe dessa doença de novo, porque essa é uma doença que judiou demais de mim na gestação da Giana, e eu queria tentar um VBAC, né? Uhum. Só que com a colestase eu não posso esperar o trabalho de parto espontâneo, né? Eu tenho que ou induzir ou ir para cesárea, né? Interromper a gestação, não tem como. Uhum. E a gente sabe que quanto mais cesáreas, menor a possibilidade de você conseguir induzir, né? Por Uhum. conta Uhum. do risco de ruptura uterina. Enfim, passei a gestação inteira assim. Quando eu descobri da vitamina D, né? Aí logo depois veio o diagnóstico de diabetes gestacional, porque a minha alimentação estava uma bagunça, né? Eu não estava comendo direito por conta do trabalho e tal. Mas assim, eu consegui manter aquela. Embora eu tivesse muito cansada, era sério, eu estava muito cansada mesmo, assim, pra você ver, né? A Uhum. vitamina D10 meu médico perguntou assim, mas você tá ficando de Nossa. pé. É. Eu estava muito feliz e eu estava até disposta. A única coisa que eu notava era que eu tinha que fazer tudo parcelado. Lavar a louça era em três vezes no cartão, assim, sabe? Tudo era Uhum. parcelado. E aí, quando foi chegando perto das 30 semanas, eu comecei a ter os primeiros sinais da doença, que começa com uma coceira muito de leve na planta dos pés, na palma das mãos. E aí, e quando veio aquilo, que já me veio uma angústia, assim, sabe? Uma angústia, aquela angústia de, meu Deus, será que é isso? Será que é coisa da minha cabeça? Talvez seja coisa da minha cabeça. E aí, de repente, começou aquela coceira mesmo, de fato, uma coceira mais intensa, foi quando eu fiz os exames e realmente foi constatado, né? Os exames de função hepática, e aí foi constatado que realmente era colestase de novo. Então, foi a minha saga já começou ali, né? Eu já comecei a ficar angustiada, porque já não seria um VBAC que eu poderia esperar para no trabalho de parto, seria mais seguro, eu Uhum. teria que induzir, não é uma indução que pode ser feita com 39 semanas, tem que ser feita com 37. Indução com Uhum. 37 semanas não é a mesma coisa que indução com 39, nem com 40, nem com 41. Mas enfim, e eu lembro que quando foi para ir para. Quando eu descobri a colestase, eu já estava com 34 semanas, que eu descobri, começou com 31, mas o diagnóstico veio com 34. Eu lembro que a primeira coisa que eu me preocupei foi: eu preciso me preparar espiritualmente para receber o Juan. Uhum. E quando eu tô grávida, eu já converso com o meu diretor espiritual e eu deixo tudo preparado. Eu digo: olha, assim que nascer, quando eu sair da maternidade, a gente já vem batizar, tudo bem? Tudo bem. Então, como eles já nos conhecem, né? Uhum. Saio da maternidade e vou direto para a igreja e os meus filhos já são batizados. Né? A Giana com 4 dias, o Juan com 3 dias. E aí eu falei assim, eu preciso buscar uma preparação espiritual mesmo, porque eu sei que vai ser uma batalha. Eu sei que vai Uhum. ser uma batalha. Tanto para conseguir o VBAC, quanto para, né, enfim, passar essas últimas semanas. E aí conversei com um padre amigo, ele me deu a benção a benção pro parto, né? E já também, aí já o convidei para ser padrinho do Juan. Então a madrinha da Giana é uma freira, o padrinho do Juan é um padre, porque não dá trabalho para Uhum. ninguém, né? Não precisa ficar Uhum. brigando com ninguém. Mas eu me lembro que, mesmo angustiada, mesmo sofrendo muito com a coceira, muito mesmo, pra você ter ideia, a coceira era tão forte que meu marido tinha que fazer uma pedra de gelo e envolver numa luva de médico para poder colocar os pés, porque não para, a coceira não para e ela piora à noite. É uma coceira Nossa. muito, muito forte, muito forte. Insustentável, na verdade. É pior que sarna. E eu falo que é pior que sarna Uhum. porque eu já peguei sarna quando Uhum. eu recolhia bicho da rua. Então, assim, é pior, é bem pior. A pele fica Nossa. ferida, Eu ia é dizer, deve ficar machucado, né? sim, sim. Tanto que hoje eu não posso usar saia nem vestido sem meia, porque assim, minhas pernas são todas marcadas pelas marcas da colestase. Mas eu me lembro que eu estava assim, muito tranquila com relação a isso, tanto que boa parte da minha indução foi muito tranquila. Diferente da indução da Giana, que eu já me desesperei. Logo que a bolsa rompeu, eu já comecei a entrar em desespero e eu só gritava por cesárea. Na do Juan, eu cheguei até os 4 centímetros muito de boa. O bicho pegou mesmo quando eles romperam a minha bolsa. Né? Aí foi que o Uhum. bicho pegou mesmo. Mas mesmo depois de toda a emergência, que foi o nascimento do Juan, o Juan nasceu mal, ele nasceu grave, né? Ele Uhum. ficou na UTI e tal. Mesmo assim, e eu tô falando isso pela questão de como foi todo o processo, né? Da felicidade de descobrir, da dificuldade de descobrir a doença de novo, um pós-parto difícil, ter que ficar indo para UTI.
foi o meu puerpério mais tranquilo. Ai, nossa, mas você só compara com o da primeira. Mas assim, gente, foi uma situação muito mais delicada, e o meu puerpério foi muito mais tranquilo. Porque pra mim, Araceli, mesmo passando por tudo isso, pra mim, o fato de ter o Juan ali comigo, eu falo assim, gente, é uma graça tão grande você poder, porque ele poderia não estar ali. Ele Exatamente. poderia não ter resistido à forma que ele nasceu. Porque foi uma cesárea de emergência, né? Para quem não sabe, foi um prolapso de cordão. Prolapso de cordão é emergência obstétrica. E pouquíssimas vezes, muitas vezes, ou deixam sequelas graves, ou é óbito do bebê. Entende? Então, assim, como é que você pode, no início de uma gestação, não ficar feliz? Porque olha quanta coisa pode acontecer até o último momento do parto. Essa Exatamente. vida pode ficar com você por uma semana, 2 semanas, 12 Exato. semanas. Exato. Pode falecer logo depois que nascer. Quantos exemplos a Exato. gente não tem disso? Eu Né? sempre lembro, quando eu estou diante, assim, dessas circunstâncias de mais um filho, enfim, né, toda essa densidade que é, né, estar grávida, eu sempre lembro das mães que não conseguem, das mulheres que não conseguem, né? Então, assim, e eu ofereço por elas sempre, todo parto eu ofereço as dores, eu penso nelas, eu rezo por elas, porque ao passo que pra gente tem os seus pesares, mas a gente experimenta muitas alegrias. E que hoje, assim, se perdeu um pouco, né? Então, o que era uma coisa muito natural, ter uma família grande, ter muitos filhos, e que isso não tinha nada a ver com a situação financeira, né? Você vê que na época da minha mãe, tudo bem, parece que é um pouco retrógrado ficar comparando, mas a gente precisa comparar com nossos ancestrais, porque é a nossa linhagem e senão a gente não consegue, né? O que compõe a nossa história mesmo é a tradição que ela contém, são os elementos que compõem. Então, se a gente for ver há 50 anos atrás, era uma coisa totalmente natural. 60 anos atrás, ter muitos filhos era as minhas duas avós. Uma teve 8, a outra teve 12. Minha avó teve Totalmente 15. natural. Pois é, totalmente assim, né? Sem aparato algum, nem financeiro. Elas tinham, o pessoal ele estava falando rede de apoio, né? Geralmente tinha uma rede de apoio porque moravam na mesma comunidade, então tinha ali a tia, todas as outras tias, mas hoje eu digo, olha, de fato, a gente ainda tem muitos privilégios que as minhas avós não tiveram. Quando eu estou de madrugada aqui, dando remédio para um, colocando o termômetro no outro, dando mamar para outro, eu penso, gente, elas não tinham nada disso que eu tenho. Elas não tinham fralda, elas não tinham pomada. A minha mãe conta sempre que um dos irmãos chorava porque é todo assado e nada melhorava, tinha que ficar fazendo remédio caseiro, testando mil coisas para ver se dava certo. Então hoje a gente tem uma praticidade muito grande, né? Então, e querer uma vida sem tensões você vai morrer no Neurose vazio. pura. Não tem como, Aline, não tem. Hoje ainda eu pensava nas perguntas que eu recebi na caixinha, eu fiquei assim, gente, como é que pode? Tá todo mundo tentando fugir de certos problemas, não sabendo lidar com coisas pequenas, com criança. Você vai dizer muito mais, com muito mais propriedade, né? Eu sei que não é uma coisa simples ensinar uma criança a dormir, mas olha, hoje tem consultora de sono, hoje tem vocês, gente, eu acho assim um trabalho riquíssimo, de verdade, né? Porque é tão gostoso ter alguém que nos oriente, um guia que diga, olha, é por aqui o caminho, o que acontece é isso, porque a gente de fato não sabe os marcos, os picos, os saltos, o que acontece, né? A gente não, de fato, a gente é totalmente despreparada para isso. Então, ter alguém que nos oriente, gente, eu lembro que a gente trocou os áudios, depois você me falou, eu falei, gente, que gafe, né? Não lembrava. Nossa, mas é tão gostoso, você fica Normal. tão tranquila, você fala, gente do céu, É isso. pronto, nossa, agora eu consigo fazer. Né? Então, assim, mas para dizer, claro, depende da gente um empenho, depende da gente, mas isso assim, tem que ser assim, porque se não for assim, não vai fazer sentido para você. Você vai comparar um filho com um cachorro. Uhum. Você vai comparar uma mãe de um filho com uma dona de um cachorro, que não é mãe de pet. Desculpa, gente, aqui te falando, não tô te ofendendo, mas é verdade. Como é que compara um cachorro com um ser humano?
Na hierarquia das coisas, isso não tem cabimento. E quando eu inverto a hierarquia das coisas, eu estou entrando numa neurose. E é por isso que tem tanta gente com problema hoje. Por quê? Porque inverteu a ordem das coisas. Então não dá para ir por esse caminho. Não pode ser feito isso. Então precisa causar um impacto grande, precisa causar uma ruptura, precisa causar algo grandioso na tua vida. Porque do contrário você vai comparar esse filho que nasceu, essa gestação que tá sendo densa, com uma coceirinha que te dá quando você vê o comercial da propaganda margarina. E não é isso, é uma alma que você está recebendo, imortal, que você vai fazer ou não o teu papel, essa alma, ela vai ter uma finalidade, ela vai para algum lugar. E foi desejada desde toda a eternidade, né? Desde toda a eternidade, você acreditando em Deus ou não, entendeu? Isso não perpassa pelo logo, passa, mas você talvez não entende isso. Mas para dizer, é muito grande. Eu sempre lembro esse exemplo, assim, eu sempre lembro desse fato que aconteceu com o Padre Pio, mexeu muito comigo quando eu li, que ele recebeu uma senhora no confessionário, e o Padre Pio, como tinha o dom da clarividência, né, lia os pensamentos, sabia dos pecados das pessoas antes mesmo que elas contassem, e ele falou um dia para essa mulher, chegou e ele falou, ela se ajoelhou no confessionário, ele falou, o que vês? Ela disse, bem, eu vejo um homem subindo uma rampa. Conte-me mais. Ele sobe uma rampa, recebe um chapéu, recebe um cetro e o que mais? E é aclamado. Pois bem, continue. Aí, de repente, ela fala, nossa, eu não vejo mais este homem. Ele falou, este homem era para ser papa, mas foi a criança que você abortou. Então, assim, eu não posso impedir um filho de vir ao mundo, porque ele tem potencialidades que podem tornar ele um grande homem, uma grande mulher. Então, quando eu olho para as crianças aqui, eu digo, gente, eu só sou um meio daqueles mais mesquinhos que Deus utilizou para trazer essas crianças para o mundo. E eu não posso impedir disso acontecer. Então, causa sacrifício, causa trabalho, causa noites em claro, causa alegria, causa tudo isso, mas que bom que causa. A minha vida agora tem um sentido, uma direção, um horizonte e muita responsabilidade. Então, quando alguém vier querer desmerecer isso, se essa pessoa está aberta, você fala, meu amor, primeira coisa, só está falando isso porque ninguém fez nada contra a tua vida. A primeira coisa que eu penso, só está fazendo essa cara porque você não foi abortada, né? Porque você está viva aí. Agora, se ela não está aberta, olha, dá um sorriso. Quando eu vejo que tem gente incomodada com as crianças, eu beijo, eu abraço, mas olha, eu beijo o Arno, eu faço assim uma festa para todo mundo ver, entendeu? Para ninguém ter coragem de chegar e dizer alguma coisa negativa diante da cena que a pessoa está vendo. Eu não dou abertura, Aline. Eu não deixo ninguém falar nada, ninguém olhar de olho torto. E se olhar, eu dou de bandas, eu dou de cotovelos, eu faço ouvidos moucos, eu não tô nem aí. Pode fazer o que quiser, ninguém vem pagar as contas na farmácia, ninguém vem pagar nada, ninguém vem falar nada. Então ninguém tem, eu não tô, assim, ó, é quase que eu digo, olha, eu não estou te dando abertura para falar isso. Então, sabe, bom, a pessoa já vê na minha cara, eu não consigo esconder. E eu faço um olhar fulminante que a pessoa fica assim, ai, desculpa, eles são lindos. Exatamente. Então, sabe, por mais que às também... vezes internamente a pessoa pode dizer, ai, mas não é isso que eu tô sentindo. Para de ficar mensurando a tua vida só com sentimentozinhos que vão brotando. Eles são passageiros, igual um pum. Veio pum, você teve a vontade, foi, soltou, passou. Fedeu um pouco, fedeu, mas acabou, você nem vai lembrar. Então, esses sentimentozinhos é igual ao pum. Eu falo aqui, Flor, é tudo flatulências imaginativas, entendeu? Que você tem que deixar a coisa passar um pouco e pronto. Já você não vai estar sentindo. Se agarra naquilo que não é um pum que vai, né, esvanecer ali, que vai ficar. Então, é desse modo, assim, um filho diante de um sentimentozinho, eu não tenho certeza se é bom ter filho, dane-se.
Fale que tem, fale que é gostoso, fale que é maravilhoso. Ai, mas você é muito corajosa. Sou mesmo. Sou mesmo. Olha, tem uma coisa que eu sou é corajosa. Eu penso, ai, gente, se Você eu não acha, mas era soubesse. sério, você não acha que isso acontece também um pouco? Porque assim, tem até uma imagem que rolou por muito tempo na internet que é tempos difíceis geram homens fortes geram tempos fáceis geram homens fracos geram tempos difíceis e tal e tal. Então, assim, você não acha que também tem um pouco a ver com o fato de que a gente, né, a nossa geração especialmente, né, não tô falando que a geração dos nossos pais são perfeitas, dos nossos avós são perfeitos, Não, sim. mas assim, você não acha que tem um pouco a ver também com essa questão do um olhar atento para aquele dever mínimo? Porque as pessoas às vezes querem se preocupar com coisas muito grandiosas, né? Nossa, mas como farei a educação moral dos meus filhos? Meu amor, você reza Isso, antes das refeições? Faz o sinal isso, da cruz, faz os seus filhos tomarem a bênção, né? isso. Faz os seus filhos, sei lá, dizerem obrigado, sei lá, Uhum, coisa tão assim, tão simples, assim. Eu falo com a é. Giana, coitadinha, a bichinha fica na janela, o pessoal fica encantado com ela. Ficam encantado, pra mim é a coisa mais normal do mundo, mas o povo fica encantado, porque ela fica na Uhum. janela do quarto dela. Oi, bom dia, bom trabalho. Eu fui na missa, eu fui na casa da minha avó, ninguém perguntou, mas ela tá falando. Fui na missa, fui na casa da minha avó, o que que você tá fazendo? Ah, tá bom, já fui na casa da minha amiguinha. Depois você vai voltar aqui? Começa. Eu fui na Uhum. missa, bom dia, bom trabalho, bom dia, bom trabalho, obrigada. Então, assim, as pessoas estão preocupadas com coisas muito grandiosas, né? Como é que eu vou Uhum. fazer para criar esse menino? Gente, primeiro que vão Primeiro, ser, vão ser 9 meses na sua barriga, que você não vai uhum, nem ver a cara do bebê. Ele tá lá, tá tudo que ele precisa estar ali dentro. uhum, Quando sair, só vai precisar de colo, TT e fralda limpa. uhum, Tudo que ele isso, precisa. As exato. dificuldades não vêm todas de uma vez. É que nem quando vem uma mãe de vários filhos, né? Parece que vieram todos de uma vez. Nasceram os 4 juntos. Assim. Nossa. Uhum. Um de cada vez. Então, assim, eu vejo que as pessoas às vezes se angustiam e perdem a alegria nessas situações porque elas se preocupam. Mas como é que eu vou fazer quando ele for para a faculdade? Isso, Amada! Meu exato, Deus! exatamente. Trata de ensiná-lo a dormir primeiro. Trata de tirá-lo do teu quarto primeiro, depois pensa nos estudos que tu vai dar para ele. É tão simples, uma coisa por vez, exatamente. Esses dias eu cometi assim um grande influxo de pensar, meu, sabe que o mundo tá muito ruim, eu acho que vai ser muito ruim para as crianças. Eu falei pro Arno, meu, vai ser muito ruim para as crianças. Ele falou, eu falei, eu acho que vai. Os coitados para ter filho vai ter que se esconder do jeito que as coisas estão, né? Que hoje, se você já não tem um passaporte sanitário, se você não tem isso, não tem aquilo, blá 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 blá, blá, né? Já tem, é médico querendo que você não tenha muito, é médico falando isso, dando pitaco. Esses Ai, eu tempinhos queria eu. engravidar agora na pandemia. Exato. Ah, meu Deus do céu. Pra mim nunca falam isso, porque, ai, gente, eu tenho tantas respostas prontas. Assim, se alguém me fala um Que eu negócio adoraria desse, compartilhá-las. todas me pergunte. Fala que eu não posso ter relação sexual. Fala pra mim. Fala que eu quero te falar tanta coisa. Quero te mandar vídeos. Quero te mandar áudios pra você ver o que que acontece. Então, assim, não, não, meu Deus. Mas aí eu pensei, na mesma hora, pensei, para com isso, era sério. Deixe, a cada dia basta o seu cuidado. Deixa as coisas acontecer, né? A gente tá se ferrando agora, os filhos vão se ferrar, depois eles que inventem coisas para tentar não se ferrar tanto como a gente tá tentando fazer agora. Exatamente. Né? A gente vai dar as ferramentas para eles não se ferrarem tanto, Sim. mas não tem o que fazer. Então, assim, eu não posso projetar sobre o mundo, sobre filhos que não vieram, né? Ai, mas eu tive. Minha primeira gestação foi muito difícil, né? Você mesmo é exemplo disso, acabou de falar. Mas pode ser que a segunda não seja tão ruim, ou pode ser que seja ruim tanto quanto, mas eu não posso, assim, impedir. Né? Então eu não posso projetar nem sobre as crianças. Esses dias a Vicente falou, mamãe, você tem medo do quê? Eu falei, vou pensar, depois eu te falo. Depois eu fiquei pensando, pensei, tomara que ele nem me pergunte, porque eu tenho medo de barata, eu tenho medo de tanta coisa tosca, né? Então, para dizer assim, eu ficar projetando sobre eles, sobre o mundo, sobre a minha família, sobre o meu marido, as coisas que. Não, de novo, aí volto naquele ponto, vai na contemplação amorosa. Vai, Voltei. espera a coisa se resolver, espera a coisa aparecer para você, espera a situação te dar um tom. Hoje eu estava ouvindo um áudio do professor Rodrigo Gurgel
ele explicando sobre o encontro com a própria voz, que ela surge primeiro no vácuo mesmo, no vazio. Primeiro eu preciso estar diante de algo que às vezes eu não sei como preencher, mas eu preciso dar um tempo para aquilo, fazer uma pausa, como numa partitura musical. Então, às vezes, né, isso vale para o marido. Ai, o que que eu falo para ele? Não fala nada se tu não sabe o que falar. Sabe? Fica quieta, ó, boca de siri. Só não Eu enche o sempre saco do homem, pelo amor de isso, Deus. deixa ele. Ai, mas ele é muito parado. Pois é, mas calma. Uma hora vai bater um ventinho, ele vai se mexer um pouco. Então, assim, o que que eu faço com meu filho? Eu também, às vezes, não sei o que fazer. Daí eu não faço nada. Eu faço o que eu sei. O que que eu sei? Eu sei pegar no colo, eu sei dar um beijinho, eu sei oferecer um copo de água. Às vezes é sede. Esses dias a Isabel tava, bebê, bebê. Eu falei, mas o que que tem essa menina? Eu falei, Bel, quer água? Ah, sim. Nossa, tomou água, pronto. Cala a boca. Voltou a ficar. Às vezes é água, às vezes é xixi, né? Criança, Bel, quer fazer xixi? Uhum. Ah, então vamos lá. Com a voz meio anasalada. Uhum. Vamos, fez xixi, pronto. Acabou o desconforto, começou a brincar de novo. Então, sabe, para dizer assim, calma, gente, deixa a coisa acontecer. Deixa a coisa se revelar. Não sabe o que falar? Depois eu vou pensar e depois eu te digo. A Isabel, mamãe, posso brincar com essa bolsa? Eu vou pensar. Nisso eu fui no banheiro, me troquei, pensei, será que eu vou dar uma bolsa pra ela? Bah, mas essa bolsa, não vou dar. Tomara que ela não me pergunte mais. Não me perguntou. Então, assim, tem coisas que, eu não sei como fazer, eu também não sei. Vamos deixar a coisa se revelar, né? Vamos deixar a coisa. O que você precisa fazer, faça. Não sei como fazer meu filho dormir. Então, deixa eu mandar uma mensagem pra Aline aqui, ela vai me ensinar como fazer dormir. Não, Tá né? tudo no Mas feed. tá tudo ali. Então, assim, a gente, no fim das contas, dá o tom. Então, esses pitacos, essas coisas, todas essas pessoas que ficam. Você tá dando brecha para muita gente. Né? Primeiro ponto fecha muita porta, é, recolhe mais do que espalha, sabe? Não faz. Por isso que eu digo, olha, põe uma maquiagem, você ficar com aquela cara de mãe que não dormiu a noite. Cara, um dia eu vou tirar uma foto pra ver que cara que eu acordo aqui. É assustadora a minha cara. Eu fico com medo, eu me maquio de olhos fechados, porque de olhos abertos eu me assusto mesmo. Então, assim, mas eu escondo tudo. Quem me vê fala, nossa, nossa, tá até maquiada, fala todo dia. Ninguém precisa saber, né? Porque a cartilha tem gente que já sabe de cor e salteado, que não é fácil. Mas eu posso tornar isso um substrato da minha vida mesmo. Aqui tá o substrato que eu preciso, tá nessa noite, claro, tá nessas dificuldades assim, né? Tem Então, aquele livro que a Camila, que a gente leu Ai, gente, como era o nome? A Casa de clube, Penélope. isso. Isso, a gente leu Mulherzinhas, né, da Louisa May Alcott. Uhum, E eu lembro quando eu. Toda vez que eu me lembro, assim, tipo, de cansaço, porque assim, eu sou uma pessoa extremamente ativa, sabe, Araceli, assim. E hoje, quando eu olho para a gestação do Juan, eu realmente vejo que foi Deus que me sustentou mesmo para conseguir levar adiante a Soninho, porque eu tava, como eu te disse, né? Diabética, eu tava com vitamina D muito baixa, eu tava com aquela coceira, então eu já não dormia à noite. Então, assim, o problema do puerpério para mim é porque eu já não durmo. O terceiro trimestre da minha gestação eu já não durmo mais por conta das uhum. coceiras. Então, imagina, né? É um transtorno, claro que é. Mas eu começo a me lembrar da Marby, né? Que eles chamavam, as meninas chamavam a mãe de Marby, né? Uhum, E ela é uma mãe, para quem não leu o livro, só para vocês entenderem, ela é uma mãe de temperamento, assim, se você for ver, né, não fala isso, mas ela é uma mãe de temperamento colérico, é uma mulher de temperamento muito quente. A filha dela, a Jo, se eu não me engano, é uma das mais velhas, ela também tem um temperamento muito quente. E a Jo, numa determinada oportunidade, conversa com a mãe dela, depois de uma briga que a Jo teve com a irmã, que quase levou à morte da irmã. Ela conversou com a mãe. A mãe tinha 4 filhas, para vocês entenderem. O pai estava servindo, acho que como pastor na guerra, né, cuidando dos doentes e tal, atendendo espiritualmente os doentes. Então essa mãe tinha que cuidar das 4 meninas em uma situação financeira muito complicada, inclusive dependendo de favores financeiros de uma tia, tendo que aguentar vários tipos de humilhação, né, e correndo o risco do marido não voltar da guerra. Né? uhum. E aí a Joe Só conversando, isso, assim. só isso, assim, né? Tipo, que é uma gestação, assim, que eu tô cansada. Oh, céu, sua vida. E aí,
E aí, o que que aconteceu? A Jo conversando com a mãe dela, chama Mulherzinhas, Sussete, chama Mulherzinhas. Little Women, da Louisa May Alcott. Se alguém tiver o nome e lembrar o nome da autora, pode digitar aí. E aí ela conversando com a mãe dela, ela falou assim: mamãe, eu sinto que um dia esse meu temperamento vai acabar me destruindo. Ela fala algo assim, né? Eu sinto que esse meu temperamento um dia vai acabar me destruindo. Eu não consigo me controlar. Quando eu vejo alguma coisa que me deixa indignada, eu tenho a sensação de que eu vou explodir, né, e tal. E ela começa a falar que ela se arrependeu muito, porque isso quase levou à morte da irmã dela. E aí a mãe dela acaba confessando para ela que ela também tinha sido assim. E que quem tinha ajudado ela a se tornar uma pessoa mais doce, e aí na hora, né, no livro descreve que a Jo ficou assim: a senhora? Explosiva? Vingativa? Imagina! A senhora é a pessoa mais doce que eu conheço na vida. E ela fala assim: então, quem me ajudou foi o seu pai. Ai, você tocou no ponto que eu ia tocar. Quem me ajudou foi o seu pai, porque ela disse assim que todas as vezes que ela queria explodir, ela pedia para que o pai dela, para que ele falava assim: toda vez que você perceber que eu vou explodir, me dê um olhar, me dê um toque, Ah, para que eu não extravase, né, toda a minha raiva, toda a minha cólera. E foi assim que o pai dela, só com um olhar, conseguiu muitas vezes controlar aquele temperamento dela. E ela disse, aí a Jo fala assim: então é por isso que muitas vezes em situações desafiadoras a senhora mordia o lábio? E uhum. ela disse sim, muitas vezes eu quis explodir, eu quis me alterar. Adoráveis mulheres, isso é, adoráveis mulheres ou mulherzinhas, tem algumas traduções. Mas o seu pai, foi o seu pai quem me ajudou. Então, veja, todas essas lembranças, imagine, passando por tudo isso com o pai dela, com uma filha vindo atrás da outra, né? Uma Uhum. gestação próxima da outra. Fez com que aquela mãe pudesse manter o bom espírito, né? O que os padres do Verbo falam sobre manter o bom espírito. Uhum. Ela conseguiu manter o bom espírito mesmo numa situação absolutamente inóspita, uma situação absolutamente assim é, seca, né? Uhum. Assim, triste, Contrária preocupante. a algo que pudesse trazer alegria, né? Exatamente. E aí, claro que a gestação não deixa de ser um período de um pouco de angústia, né? A Iracema, inclusive, fala assim que toda a gestação dela, ela sempre pensa que ela vai morrer no parto. Ela Uhum. sempre pensa, ela tem a sensação de que ela vai morrer. Então, assim, não deixa Uhum. de ser um calvário. Não É, deixa de ser um calvário. Então, ninguém tá falando aqui que, nossa, vai ser sempre alegria. Não vai, né? não. Uhum. Mas manter a alegria, e não tô falando de uma alegria forçada, né? Manter o bom espírito depende da gente e depende muitas Uhum. vezes de algumas ações que são mais externas do que internas. Uma maquiagem, não estou falando montada da maquiagem, uma maquiagem, um Não. batom, um Uhum. skincare, por exemplo, eu não posso passar maquiagem porque eu tenho um problema na pele que assim a pele fica absolutamente isso, assim, fica horrível se eu passar Uhum. maquiagem. Então eu evito ao máximo. O que, que eu faço? Eu uso filtro, né? E aqui em casa eu faço um skincare só. Uhum. Mas aí foi que eu falei para a Araceli, as minhas unhas, depois de um tempo que eu comecei a fazer toda semana, já me deu um outro gás, né? Uhum. Não ficar de Uhum. pijama dentro de casa, né? Exato. Exato. Evitar ficar fazendo as coisas reclamando, né? Tipo, ai, nossa, tem que Exato. lavar essa louça, ai, nossa, Exato. lavar essa louça. Exatamente. Oferece isso, né? E uma coisa que você tocou num ponto que eu ia falar. Essa alegria, ela, se você viver ela sozinha, facilmente você vai declinar. Então você precisa contar com este sujeito no qual você se rolou na cama para ter este filho. Ou seja, você precisa chamar o seu marido e falar, meu amor, me ajuda nessa. Me ajuda, eu sempre falo, aonde você reclina, eu sempre lembro porque Cristo falou, o filho do homem não tem onde eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. E eu sempre penso, os casais, eles têm onde reclinar a sua cabeça, um no ombro do outro. Então, assim, o meu momento a minha alegria é quando o Arno chega em casa. Claro que eu amo estar com as crianças, cuidá-los, enfim, meu Deus, é uma alegria passar o dia com eles. Mas só em saber que o Arno vai chegar em casa, eu falo, ai, que gostoso. Vou Então, eu conversar com o preciso. adulto. Exato, né? Eu vou pedir um colo. Esses dias, uma paciente falou: meu marido chegou em casa e nem me deu um beijo. Eu falei: você deu um beijo nele? Eu não. Eu falei: pô, mas como é que ele vai saber que você queria um beijo? Pede pra ele. Eu aqui falo: ei, você vai me dar um beijinho?
Cadê meu beijinho? O Arno fica o dia inteiro. Cadê meu pedágio para as crianças? Eu quero um pedágio. Você tem que dar um beijinho. E às vezes eu falo para ele, cadê meu pedágio? Ele não, porque assim, para ele é natural, sei lá, tá pensando em outras coisas, tá, né, pensando no trabalho, sei lá, desligado. E Não para ele enche o não saco, né? mas para mim eu gosto de ganhar um beijinho, então eu vou lá e peço, pronto. E ele vai Mas eles ficar não ficam feliz enchendo o saco, também. né, Araceli? Entendeu? Então, assim, você precisa contar com o teu marido, ter um momento, por isso, de novo, vou fazer um merchan para você de novo, Aline. Coloca a criança cedo na cama, que daí tem tempo de comer um hambúrguer com o marido, tem tempo de ver um filme, ficar com ele, né? Às vezes não vai ter conversa. Eu já contei aqui, quantas vezes eu e o Arno, a gente fica ali fora na sacada, assim, ó, um olhando para o outro, não tem mais, cessou o assunto, mas a presença da pessoa. Eu conheço, eu sinto quando o ar não está bem, pela respiração. Ele não precisa me falar que ele não está bem. Eu sinto, eu consigo olhar para os olhos dele, eu conheço ele, eu sei quem ele é. Então, ter esse aparato te dá alegria, porque de fato, se você ficar só olhando para esse mundo de modo material, de modo emergencial, a gente sucumbe, a gente cai na tristeza, a gente se entrega ao cansaço, a gente não aguenta. Então a gente precisa contar com o nosso marido para ajudar a carregar esse fardo também. Porque se para nós é difícil uma gestação, se a gente também fica assustada no puerpério, eles ficam desesperados, porque eles não Coitados. sabem mesmo como fazer, entendeu? Então eu super entendo, assim, eu lembro os primeiros, os filhos, o Joaquim e o Vicente, eu entregava para o Arno e ele dizia, você vai demorar? É claro, ele ficava em pânico, né? O que que eu vou fazer com essa Tadinho. criança? Jogo para cima, jogo para baixo, o que que eu faço? Eu não tenho peito, eu não tenho nada, né? A criança ficava ali buscando, né? Ele falava, por que ele tá Ele quer fazendo mamar. isso, Ó, baby? ele quer mamar. Eu falava, ele quer mamar. Pois é, e o que que eu faço? Eu falo, espera um pouquinho, deixa eu terminar aqui o banho. Então, assim, é entender esse lado, né? Ah, o meu marido não me ajuda. Claro, ele não vai te ajudar, ele não sabe como faz. Se você é mulher e não sabe, ele menos ainda. Então, entender isso é usar de caridade para com o marido também. E isso vai trazer alegria para vocês, sabe? Confessar essas coisas, conversarem, partilharem as coisas juntos. Afinal, vocês estão construindo essa família juntos. Você não teve os filhos sozinho. Pois é, eu não tive sozinho e aí ele não me ajuda. Então, dê outras coisas. Dê coisas que ele saiba fazer. Então, se eu pedir para o Arno fazer determinadas coisas aqui, ele não vai fazer. Agora, se eu pedir para ele preparar uma comida para mim, ele vai preparar, porque ele sabe fazer comida. O homem geralmente faz para acertar, faz para ganhar o mérito, para ganhar a recompensa mesmo. Com Então, ele não vai certeza. fazer para errar, né? Você pode cuidar dele, mas eu não sei, ele não sabe mesmo. Eu lembro uma vez que eu deixei a Isabel com o Arno, ela tinha uns 6, 7 meses, e eu dei uma escapadinha no shopping, mas foi coisa assim de uma hora, eu acho. Quando eu cheguei, eu falei, você deu alguma coisa para ela comer? Ele falou, não. Falei, meu, coitada. Nossa, mas ela tava varada de fome. Eu falei, gente, como é que tu não deu? Eu não sabia que ela já estava comendo. E eu vi que ele ficou olhando para os meninos comendo a fruta. Eu falei, ai, baby, não dá para deixar mesmo. Eu falei, você fez de propósito para não deixar mais as crianças com você? Não, você devia ter me falado. Eu falei, então tá bom. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Juan. Eu falei, Pablo, fica com o Juan pra mim. Pablo, você deu a banana pra ele? Não. Pablo, como é que você não deu o café da manhã pra mim? Não, você falou pra eu cuidar dele. Se você tivesse falado, cuida dele, dá comida pra ele, eu teria cuidado dele e dado comida pra ele. Exato. Então agora eu sei, assim, se eu vou, eu deixo um manual de instruções mesmo, sabe? Hoje mesmo, baby, eu tava indo pra academia, eu falei, baby, tem que dar remédio pro Vicente, tem que dar remédio pro Joaquim, é tantos ml, é tanto, tá, 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 tá. Pronto, né? Eu simplifico o trabalho e eu ajudo ele a acertar. E ele fica feliz, porque, poxa, eu sou um paizão, né? Eu sei dar remédio para as crianças, né? Então pronto, fica tudo Bota o menino pra bem. dormir. Ele bota pra dormir Aham. também, Araceli? Não, sempre sou Não. eu. Sempre Não, você. sempre, O Pablo, sempre hoje eu eu. precisei que o Pablo colocasse o Juan pra dormir. Ele colocou Uhum. direitinho, acredita? Teve um dia que eu fui dar uma Olha! palestra e ele veio pra casa, porque foi um rolo. A Giana tinha vomitado no carro. Tava tarde pro Juan. Eu sei que eu tinha que ficar na palestra e ele tinha que vir pra casa. Ele chegou, a diarista tava aqui no sábado. Por isso que eu falo, né? Essa conexão com o marido é muito importante também. Ele chegou Muito! em casa e aí a diarista, tipo, viu que a Giana tava toda suja de vômito, tadinha. Ela, seu Pablo, o que que eu faço pra ajudar? Eu falei, não, tá tranquilo e tal. Deu banho na Giana, deu jantar pra Giana, deu banho no Juan, deu jantar pro Juan, botou a Giana pra dormir, botou o Juan pra dormir. E aí, amor, tudo certo? Tudo certo, todo mundo dormindo. Viu? É? Aham. Sim.
Eu lembro que a Olivia, ele me ajudou a educar o sono da Olivia, porque uma noite ela já estava dormindo super bem, e eu saí com a Samia e com as meninas para jantar. Quando eu voltei, eu falei, ela chorou? Não, ninguém chorou. Mas eu fui olhar no berço, ela devia ter chorado muito, porque estava tudo revirado. E ela devia ter chorado, porque ela não estava normal, assim, né? Aí eu pensei, gente, ele me ajudou no fim das contas a ensiná-la a dormir. Mas aí pode dizer, eu sempre tenho que ensinar tudo. Não, é o seguinte, você dá o tom, você dá todos os instrumentos para ele acertar. No fim das contas, ele vai ver que ele não consegue acertar se você não estiver por perto. E essa que é a grande sacada. Então, assim, eu não consigo acertar se essa mulher não tá comigo. Quando ela tá longe, eu Exatamente, né? erro. E quando ela tá comigo, eu acerto. Então, eu quero ter ela sempre comigo. Essa é a minha didática, entendeu? Então, não tem problema que ele ganhe o mérito de ser um excelente pai e uma mãe mais ou menos. Diante das crianças até. Esses dias eu falei pra ele, a minha autoridade está um pouco desgastada diante das crianças. Você tem que ser um pouco chato também, porque só eu ser chata não adianta, né? Mas É assim, muito bom. levar essas coisas com humor também, sabe? Para tornar a coisa assim um pouco mais não tão dramática quanto ela de fato às vezes é, né? E isso vai te dar eu acho que no fim das contas nem é tão ruim assim ter filho, O né? Pablo mesmo, o Pablo é uma pessoa que eu falo assim, Pablo, porque claro, me importo com a opinião dele, né? Mas você Claro. quer ter outros filhos? Porque assim, você sabe, né, do meu desejo e tal, porque apesar de tudo que eu passei, eu ainda tenho desejo de ter mais filhos, né? Quantos Deus Uhum, me mandar? Ele fala, claro. Eu falo, mesmo com a uhum. situação toda, ele fala assim, só pelo amor de Deus. Não dá pra você ter uns partos sem emoção, assim, porque todo parto com emoção desse jeito eu não vou aguentar. Então, assim, claro que é uma situação muito delicada, né, gente? Os meus partos são uma situação muito delicada. Mas até isso ele leva com bom humor. E se não fosse o Uhum. bom humor dele, eu não sei nem o que seria de mim, Exato, né? Porque a exato. pessoa Já extremamente tinha carrancuda. se enforcado. Eu falo, se não fosse você, eu já tinha me enforcado numa alça do sutiã. É, Né? exatamente. Chato demais. Não, não Mas, dá. Araceli, uma coisa que eu queria falar, vou falar sobre uma coisa, quero que você continue rapidinho, porque também a gente já passou do horário e tá tarde para você também. Hum, Mas depois eu quero que você responda uma pergunta, que é uma pergunta bem genérica, mas eu tenho certeza que você já respondeu. Mas uma coisa que a gente estava falando sobre manter a alegria, eu falei das minhas vitaminas, isso é uma coisa que a gente também precisa avaliar, né? A gente está falando de uhum, alegria, a gente não está falando de questões sérias de saúde, como depressão, baixa vitamina D e outras questões a mais. Mas também tem uma questão muito, muito, muito importante, que é a alimentação. Né? Eu tenho uhum, percebido que muitas mulheres hoje recebem diagnóstico de diabetes gestacional. Coisa que até pouco tempo uhum, atrás não seria considerado diabetes gestacional, hoje já é considerado. Então a gente tem uma alimentação muito inadequada hoje em dia, a gente sabe disso, uhum, né? uhum, Muito uhum, carboidrato simples, né? Carboidrato, farinha branca, muito uhum, doce, muita comida uhum, industrializada, e isso contribui diretamente para o nosso humor também. E na com gestação, que a gente certeza. tem aquela coisa de aquela vontade de devorar tudo, de querer comer tudo, Uhum, a gente acaba optando por alimentos não tão saudáveis. Esses alimentos refletem também no nosso humor. com Né? Você certeza. acha, você acha que já mencionou isso também? Já, na gestação acontece aquele efeito Jaque, né? Já que eu tô grávida, já que eu vou engordar, já que é isso, já que é aquilo, então daí já que eu tô com a Jaque, eu vou comer o que eu quiser, né? Hoje ainda eu fui na médica, ela falou, 4 quilos você engordou. Eu falei, puxa vida. Ela falou, se você quiser ficar dentro dos 10, você vai ter que se cuidar. Eu cheguei em casa, já fiz um whey, assim, fiquei a tarde meia, né, querendo comer um pedaço de bolo, mas me contive, não sei o quê. Mas de fato, a gente busca, porque a gestação tem esse misto de ansiedade também. Né? A gente Uhum. vive numa tensão constante e agora? Estou entrando no segundo trimestre, eu tenho roupa para comprar, enxoval para comprar, ou não, eu tenho que lavar as roupinhas, como é que eu vou fazer? De fato, assim, a gente precisa entender que é algo grande mesmo, é algo importante e que tudo bem a gente sentir tudo isso. Porém, a gente pode aprender a lidar com isso de uma forma mais madura. Então, perceber melhor, assim, eu começo a comer, bom, eu acho que eu já comi bastante, acho que já tá bom. Ou eu não vou comer tanta porcaria todos os dias, eu vou escolher um dia só para comer as porcarias, né? Vou optar por coisas mais saudáveis, vou tentar fazer uma caminhada. Para mim, cara, é um sacrifício fazer exercício, juro. Mas eu faço porque isso me ajuda no antes, no durante, no depois. Porque depois eu sempre penso, eu vou ter 5 crianças aqui. Então Uhum. o meu corpo precisa responder às demandas que eu tenho. Então, por amor a eles, eu vou fazer, sabe? Eu vou fazer esse sacrifício. Então,
sempre pensar que, de fato, sim, é algo que causa desconforto, mas é por um bem maior. Aí entra aquela frase que eu amo, que é o meu lema, de Santa Teresa d'Ávila: é justo que muito custe o que muito vale. É justo que isso custe muito, porque vale muito mesmo. Vale a tua vida, vale a Vale vida tudo, dessa... né? Exatamente. Então, colocar os meios assim, pensar, poxa, eu acho que eu posso me conter um pouquinho aqui, comer um pouquinho menos, beber um pouco mais de água, sei lá, enfim. Porque isso vai de fato impactar. Eu não preciso ficar com a Jaque a gestação inteira. Eu posso utilizar ela e ficar com ela só no fim de semana, ou, né? E pedir ajuda, falar para o marido: olha, você pode me ajudar um pouquinho com isso? Você pode me ajudar a me conter um pouquinho? Você pode me ajudar a me policiar? Porque, de fato, eu estou um pouco ansiosa e eu vou comer mais. Uhum. Não compra chocolate para ter aqui, né? Eu faço isso. Eu não tenho chocolate ali, porque se tiver, é claro que eu vou comer um pedacinho. Agora, se não tiver, eu não vou comer. É isso aí. Chegou uma pergunta aqui, Araceli, eu quero ver se você pensou no mesmo que eu. É uma pergunta muito genérica, mas eu adoro esse tipo de pergunta porque demonstra que não existe receita de bolo. Uhum. Como ser forte e não acabar querendo fugir das adversidades? É, Bom, o lema que eu adoto aqui é: para você ficar forte, vamos usar assim um exemplo bem simples, fácil de entender. Quando eu quero ficar forte mesmo, fisicamente, né, o que que eu tenho que fazer? Eu vou lá malhar na academia, né? Eu quero ficar com as pernas torneadas, eu quero ficar com o corpo bonito. Então eu vou malhar, eu vou suar. E como é que eu faço isso? Enfrentando isso. Eu me coloco à disposição, eu vou fazer o exercício. Eu vou passar pela dor que o exercício vai causar, eu vou passar pelo desconforto enfim, aprender como ser forte diante das adversidades. Eu não vejo outra receita que não seja enfrentando ela. Porque a força, muitas vezes, eu até hoje não vi, Aline, na verdade. Quando alguém me fala, por exemplo, assim, ó, como viver um luto por ter perdido um filho, por exemplo. Gente, não tem outro meio que não vivendo. Você vai chorar, vai chorar. Você vai querer falar sobre isso, você vai querer e fale. Encontre pessoas que estejam dispostas a te ouvir e fale, porque geralmente é isso que acontece. Você vai querer rever as coisas, você vai querer guardar as roupas, viva isso. Porque é ali, é dentro desse processo, é dentro que está de novo a substância da vida que você precisa para ter força suficiente para lidar com essa situação. Então, fugindo dela, você nunca vai conseguir enfrentar a adversidade. Né? Fugindo desses olhares, é claro que, de novo, tem pessoas que nem são merecedoras ou nem têm uma participação ativa na tua vida a ponto de você enfrentá-las, digamos assim. Mas, contudo, algumas você terá de conversar, terá de falar: olha, é uma escolha que eu fiz, eu tô. A, a, eu e meu marido queremos os filhos, a gente assumiu isso no dia do casamento, enfim. Mas não tem um modo de encarar essa adversidade, o que é contrário, se não indo em direção àquilo, para você poder sanar aquilo, para você poder brequear aquilo, para você poder enfrentar. Então a força, na maioria das vezes, está naquela situação mesmo, está contida dentro daquela situação. É porque as pessoas esperam, na verdade, o que eu vejo que as pessoas esperam é assim, como não fugir das adversidades? O que as pessoas esperam, na verdade, é uma inspiração. Eu quero uma inspiração divina para que eu possa me levantar no minuto heróico, né, e fazer o que eu tenho que fazer. Gente, não vai vir. É, Não vai vir. não vai Hoje acontecer. o meu minuto heróico é o Juan. Meu minuto heróico é o Uhum, Juan. Eu queria dormir até um pouquinho mais tarde, porque eu durmo pouco, porque eu ainda uhum, amamento, porque eu trabalho uhum, bastante, né? Sou uhum, eu quem cuido da casa, das crianças, uhum, da roupa, da comida. Claro que eu queria dormir mais, óbvio, mas o uhum. Juan é meu minuto heróico, louvado seja Deus, porque sem ele provavelmente eu dormiria até 9 horas da manhã, entendeu? Exatamente, E aí exatamente. não tem como. Então, assim, como não fugir? Tem como você fugir de uma criança que está te chamando no berço? Não tem como você É, fugir de uma criança que está te chamando no berço. Tem como você fugir da uhum, louça que está na pia? Não tem como, entende? exato. É, é fazendo. Então, É assim, como não fugir fazendo. das adversidades?
não fugindo até das Uhum. pequenas coisas, porque se você foge das pequenas coisas, você vai fugir É, das grandes. A gente quer exato. encontrar uma coisa assim, ai, como não fugir dos grandes desafios? Mas peraí, vamos pensar nos pequenos, a louça que tá na pia, a fralda que tem para Isso. trocar, Uhum. sabe? Aquela bagunça que você deixou porque você não coloca as coisas no Um lugar, né? O sorriso que banho. você pode dar, né, para desfazer essa amargura. Então, são pequenas, né? Eu lembro sempre de uma frase do José Ortega y Gasset: o amor vive do pormenor e procede microscopicamente. Quer dizer, são pequenas coisas, são os pormenores, né? São aqueles detalhezinhos. E é isso que vai te dando substância mesmo. Pensa no fermento. O fermento você não precisa colocar muito para a massa levedar. Não é uma quantidade, né? Em comparação com os outros ingredientes, é muito pouco. Por quê? Porque o fermento tem em si aquela capacidade de fazer com que a massa cresça. Então, essas pequenas coisas, elas são pequenos fermentos mesmo, que têm a capacidade de fazer com que a coisa cresça dentro de você, com que ganhe vigor, com que Uhum. apareça mesmo, né? Então, é isso aí mesmo. Para finalizar, Célia, eu lembro sempre, assim, quando eu penso nas minhas gestações, né, quando eu penso na minha numa possível gravidez, né, porque todo mês para mim é uma expectativa. Como eu não Uhum, uso nada, né? Pra mim é sempre uma uhum. expectativa. O Pablo fala assim: comprar teste de gravidez nessa casa é igual comprar chocolate, não dura uma semana. Porque você vai fazendo todos os dias, assim, que eu sou de uma ansiedade imensa, eu vou fazer todos os dias. Será que será que é negativo mesmo? Ah, não é negativo. Faz outro. Doida, doida. E até esqueci o que eu ia falar. Tô com sono. E fome, só tá pensando no hambúrguer. Pior que não, pior que não, que eu ia falar. Ah, de que como manter a alegria nas gestações, né? O meu maior medo, desde que começou. Não, tô não, amiga, tô não. Bem que eu queria, mas eu queria eu não tô grávida, mas queria. O Juan tá com quantos É, meses? quem? O Juan? É. O Juan tá com 10. O Juan tá com 10 meses. Nossa, Tá ele é enorme. muito lindo, muito Ele é lindo. Eu tenho muito vontade, lindo, né? muito, muito. Eu, Meu eu, Deus, é um eu mordo todo escândalo. dia. Eu mordo todo É, dia, assim, eu ele é mordo, assim. muito, A muito. cara dele, assim, aquela cara gorda. Uhum, E eu lembro, assim, que o meu maior medo quando começou a pandemia era de acontecer não era de morrer de Covid. O meu maior medo era de morrer de Covid sem ter acesso aos sacramentos. Eu lembro até hoje que assim, que uhum, era o meu maior pavor, assim, sabe? Eu tinha muito medo de morrer sem os sacramentos. E quando eu penso nas minhas gestações, é claro que no começo isso vem com um temor, mas depois é mais por amor mesmo. Mas o meu maior medo era de não ter os filhos que Deus me mandou, porque eu já fiz uso de anticoncepcionais, né, no começo do casamento, por ignorância, parcial, mas ignorância, né? O meu maior medo é um dia chegar, quando alguém me pergunta, mas por que você quer, né, ter esses filhos e tal? Falou, o meu maior medo é chegar um dia diante de Deus e não ter como explicar para ele. Por que eu não recebi? uhum, Sabe, de você exato. poder dizer assim, Senhor, ó, tá aqui tudo que o Senhor me deu, todos os dons, cada pérola, cada pedra preciosa que o Senhor me deu tá aqui, ó. Eu fiz o que eu pude. Posso Uhum, ter errado algumas vezes, tentando acertar, tentei melhorar muitas vezes, mas tá aqui. Nenhum dos uhum, que o Senhor me deu se perdeu. uhum, Entende? Então, assim, se eu não puder falar isso diante de Deus, pelo menos com relação aos meus filhos, que hoje são a minha escadinha, né? Como é que eu vou me apresentar diante de Deus de mãos é, vazias? Assim, o é, que é, você fez com o que eu te mandei? exato, eu também penso nisso. Eu penso exatamente a mesma coisa. Eu prefiro ter um filho no colo do que um na consciência, né? Porque esse da consciência não vai sair. Ao menos na minha não sai, né? Não sei se depende da consciência, mas então de fato é isso, assim. E às vezes eu sempre penso que hoje olhando para a Olivia, a Olivia foi um grande presente. Eu não sei o que que ela, eu não consigo descrever. É algo ainda indescritível. Eu não consegui usar uma palavra não porque não existe, mas porque eu não sei que palavra utilizar diante do que ela é. Mas ela rasgou assim o nosso coração, expandiu mesmo, porque todo mundo passou a amar mais. E eu falo para ela, nossa, a gente não iria se amar tanto se ela não viesse. Talvez, sei lá, Deus talvez pudesse se valer de uma outra situação, pode ser, né? Enfim, não vou limitar aqui a capacidade de Deus, mas quero dizer que com a gente, com a vinda dela, foi desse modo. Então, assim, é isso, é você entender que é, essa alma ela existe e ela foi pensada independente do que você pensa a respeito da vida, independente dos medos que você tem, independente. É claro que a gente, como pai e mãe, tem uma grande responsabilidade no meio disso tudo, mas por isso a importância da gente suplicar a Deus o auxílio dele. Ó, me ajuda com essa criança. Eu volto e meio, falo, olha, você me deu o Joaquim, então me ajuda agora a educá-lo.
porque o Joaquim é assim, é assado, é assim, o Vicente é assim, o Vicente é assado. Como é que eu faço? Me ensina. E de repente vem uma inspiração, de fato você consegue conduzir a coisa e fala, uau, só pode ter sido que Deus veio mesmo no meu auxílio e me ajudou. Então, ele não nos abandona jamais. Eu não posso aqui dizer, não, você vai ter filho e vai ficar por isso mesmo, não. Ele vai te auxiliar, ele vai. Claro que você precisa querer também, você precisa ir ao encontro disso, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Você precisa se deixar seduzir. Então, e as respostas e as coisas, elas vão vir, sem dúvida, você não vai ficar desamparado. Araceli, desculpa ter tomado tanto do seu tempo, mas é que é uma delícia te ouvir, tá bom? Ah, eu que agradeço pela oportunidade de falar e pela nossa conversa. Eu tô indo pro Rio em setembro, Araceli, Ah, por sim, favor, você toma me um café falou. comigo. Vamos tomar um café, com certeza. Quando você veio, eu falei, ai, gente, a Aline não me falou. Daí eu pensei depois, gente, deve ter sido um caos, porque viagem assim você não consegue fazer tudo que você. Foi só vômito, em resumo. Essa viagem foi só vômito. Para resumir, como você resumiria só ir do Rio de Janeiro? Vômito. De todo mundo. Vamos rezar para que setembro seja diferente, então. Araceli, muito obrigada. Deus abençoe. Deus lhe Amém, eu pague que pela agradeço. generosidade. Que Deus continue te abençoando. Que a sua voz possa ecoar Amém. por muitos e muitos anos nesse Instagram de meu Deus ou em qualquer outra rede social que Deus venha nos dar. Mas assim, que a sua voz possa ecoar assim, por muito tempo. Porque assim, as pessoas precisam ouvir você. Elas precisam, Obrigada, tá? obrigada. Eu que Um agradeço pela sua vida, pelo seu trabalho, que é admirável, de verdade. Para mim, você é uma grande referência nesse assunto. Eu Ai, meu sei que Deus. eu conheço você antes do Instagram, e eu sei que você não é assim pouca coisa. Quando você entra com os dois pés juntos, né? Com os dois pés no peito. Então, você estuda mesmo, você vai atrás, e eu te admiro muito por isso. Vem muita gente nessa área aí, mas ninguém tem a autoridade que você tem. Sabe? E outra, eu Gente. gosto. Você tá falando de mim, né? Gente. Ana Mas eu Flávia, você gosto, anotou isso aí, Ana Flávia? eu gosto porque você não fica assim de lero-lero, sabe? Sem letra miúda, é preto no branco. E nesse assunto, especificamente, tem que ser assim, porque senão os pais ficam naquela, eu vou deixar mais um pouquinho, eu não vou fazer, né? Então, eu gosto muito. Tá de parabéns, continua, prossiga. Muito obrigada, Araceli. Você é maravilhosa. Muito Ah, meu obrigada. Deus. Ó, um beijo. Eu vou te encontrar no Rio de Janeiro, eu vou te avisar antes de chegar aí e a gente vai Isso, se encontrar, tá bom? E quando você vier a São vamos. Paulo, me avisa também, tá bom? Pode deixar. Tá bom, obrigada. Um beijo, fica com Deus, Beijo, fica com linda. Deus. Você também. Tchau. Tchau.